Boa noite, shalom de Deus para todo mundo, para esse público lindo do podcast que sempre nos acompanha em todos os assuntos. E hoje um assunto muito especial que eu vou falar daqui a pouquinho, mas eu quero apresentar para vocês a mesa. Hoje a mesa está com um acréscimo, um convidado de honra. Mas vamos falar primeiro com a mesa de sempre, né? Apóstolo Jonas, boa Excelente noite para todos. Deus abençoe. Vamos juntos. E pastor Vinícius. Figurinha repetida. É. Boa noite a todos. Muito bem-vindos mais uma vez. Obrigado aí por estarem conosco. E quem está aqui? Um pastor internacional, pastor Beethoven da Jordânia. Muito boa noite. Boa noite a todos. Deus abençoe. Para mim é um prazer, uma honra. Então, o pastor Beethoven veio com a família depois de 4 anos? 3 anos e 9 meses. 3 anos e 9 meses, ele é melancólico. Para quem está longe, né? Conta-se até os dias, né? Aquela quantos coisa. Dias e quantas horas. Então, 3 anos e 9 meses longe do Brasil, tá nesse período tomando café, tomando guaraná com uma camiseta dele. Comendo um feijãozinho que ele gosta, tapioca. Depois de tanto tempo, como eu costumo dizer, né? Onde tudo começou, no Oriente Médio. E ele está aqui nesse período, vai ficar aqui por mais alguns dias em agosto, até quase o final de agosto, e a gente aproveitou, falou, vamos lá para o podcast, porque o tema hoje é missões nos últimos dias. Voltamos para o nosso assunto dos últimos dias, não é? Então, quando a gente fala de missões nos últimos dias, hoje a conversa é muita coisa boa, né? Nós estamos falando do ID. O ID, nós sabemos que nós falamos de uma missão aqui, na nossa nação, o ID, e nós falamos também do ID de missões transculturais. Tanto para dentro da nação como fora da nação, é necessário uma grande unção. É o ID de uma forma, sabe aquela coisa da contagem regressiva? Então, quando a gente está numa contagem regressiva, nós precisamos fazer as coisas mais rápido. Então, hoje, a resposta tem que ser mais rápida, tem que ser com uma capacitação especial, e a gente não pode deixar de ler um texto em Mateus capítulo 24. Mas antes da senhora avançar, o pessoal não id sem clicar no id, sem clicar na inscrição. Não pode deixar de se inscrever. Então dá um recadinho. No canal, né? Lembrando a todos, antes que a gente avance com o tema, né? E aí, só para fazer um complemento, né? A gente está quebrando um pouquinho o que a gente combinou do nosso último podcast de seguir comentando sobre alguns assuntos específicos de Gênesis, Êxodo e etc., pela presença do nosso pastor, que está aqui, né? O pastor Beethoven. Mas a gente não vai parar com o nosso tema, não. A gente vai seguir depois com festas e com tabernáculo. Mas não se esqueçam. Inscreva-se no canal, clique no sininho, curta e compartilhe. Compartilha com o teu amigo, com a tua família, com quem você sabe que vai curtir o tema, que vai gostar do tema. É porque ajuda demais o canal a ganhar notoriedade, a fazer com que o YouTube, aqui falando especificamente de YouTube, o pessoal que assiste por outros meios é maravilhoso, mas no YouTube, você curtindo, você compartilhando, você nos ajuda demais a ganhar um alcance maior e também a disseminar, né, a palavra de Deus, que é o maior objetivo disso tudo aqui. Não há um propósito mais importante para nós do que estarmos aqui todas as noites, de segunda e sexta-feira, passando para vocês a mensagem de Deus. E hoje esse tema é maravilhoso. Então agora a pastora vai seguir o ID. Ela estava começando o ID em Mateus 24. Mas antes da gente ler o texto, é interessante a mesa aqui, né? Nós temos o pastor Beethoven, que é a missão transcultural. Nós temos o apóstolo Jonas, que é uma missões urbanas. Cada um com seu chamado, né? Verdade. Mas todos respondendo o ID. E aí, onde é que fica eu e o Vinícius? Nós amamos a palavra, o ensino, mas nós amamos missões também. Então, só que o nosso chamado também missões transculturais. Então, nós vamos ter que ouvir o apóstolo Jonas em relação a missões urbanas, que é o chamado. O que é chamado? Sabe, aquilo que você tem facilidade para fazer, porque Deus te deu capacitação. Se eu for tentar fazer missões urbanas, eu sou um fiasco.
eu vou contar, antes de ler, eu vou contar 2 experiências minhas e de fiasco. Eu tinha um líder que ele falou assim, você tem que fazer o curso de evangelismo. Eu até avisei, eu falei, olha, eu obedeço, mas não é eu não tenho facilidade, é muita dificuldade. E aí ele falou, não, mas você vai fazer, você no púlpito, você fala a palavra, você é a mesma coisa. Eu falei, não é, mas tá bom, eu faço. E eu fiz. Era o curso das 4 leis. Né? 4 leis espirituais. Isso, as 4 leis espirituais. Eu fiz. Aí chegou a hora de ir para a rua, gente. Chegou na hora de ir para a rua, eu não tenho vergonha do evangelho de jeito nenhum. Eu tenho vergonha de puxar assunto. Então, eu moro na ilha, nós moramos aqui, fora o pastor Beethoven, nós moramos na Ilha do Governador. A aula prática na Praia da Bica. Aí a gente tinha que abordar as pessoas. O que é que eu fazia? Eu sempre tenho aquele que tem aquele chamado, aquela pessoa que tem aquela facilidade, está na veia, está na veia. Mas chegava, abordava de uma forma legal, né? Não invasiva. E as pessoas que levavam jeito faziam isso. Eu ficava atrás. E aí, quando eu falava assim, então, se você quiser, olha, a igreja... A minha participação, olha, a igreja é ali, porque a nossa igreja era na Praia da Bica, ó, a igreja é ali, não sei o quê. Aí eu convidava, eu só arrematava o negócio. Só sei que aí o meu líder, ele entendeu que esse não era o meu chamado, ele me dispensou e falou, não, realmente não é meu chamado, não tem a ver com você. E a outra situação, quem me empurrou foi o Jonas. Aí nós subimos numa comunidade e eu estou ali, né? Estamos subindo o morro e ele falou no carro assim, olha, você que vai dar a palavra hoje. Era num carro de som. Eu falei assim, eu achei que ele estava brincando. Não, eu ri. Assim, hã? Eu ri, porque é tão fora do meu mundo, da minha realidade, que eu falei assim, ele gosta de fazer isso comigo. E eu dando risada no carro o tempo todo. Aí ele vai, sobe no carro de som, pega o microfone, e aí ele fala assim, gente, eu paralisei, eu gelei. Ele fala assim, olha, vocês estão acostumados sempre com a minha presença, com um homem, mas hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Hoje é uma mulher. Quando ele falou, é uma mulher, eu já fiquei gaga antes de subir no carro de som. Não. Meu Imagina ela Deus. assim. Não. E aí começou a chover. E eu falei assim, até o céu está chorando por mim. Até o céu está chorando. E não teve jeito. Assim, Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia, que teve conversão. Deus, assim, falou, não, eu vou ter misericórdia dela, eu vou fazer com que esse povo abra o ouvido. Mas não é aquilo que flui. Não é o que flui. Agora, quando chega nos outros países, aí é fácil, né? Aí é fácil. Mas vamos ler Mateus 24 para a gente abrir para a mesa. Eu contei das minhas experiências com o evangelismo urbano, que não são boas. Mas Mateus, capítulo 24, nós estamos falando de princípio das dores, que a gente sempre fala aqui no podcast, e do versículo 1 até o versículo... Vamos até o versículo 10, onde Jesus ele vai falando sobre os sinais dos últimos dias, principalmente o princípio das dores que vem antes do arrebatamento. E no versículo 12, ele diz o seguinte: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui eu já faço uma... Por que eu li o 12? Porque evangelismo tem a ver com amor. Não é só chamado. Me disse se é possível estar lá na Jordânia quase 4 anos, sem voltar para o Brasil, sem contato com a sua cultura, com a sua família, com a sua nação, se não for o amor e o chamado, se é possível. De jeito nenhum. E a gente vem para cá dá vontade de voltar, que a gente está morrendo de saudade já. Então, estamos morrendo de saudade. Então, é possível, não tem como. porque sem amor... Agora a minha pergunta é para o apóstolo Jonas. É possível evangelismo urbano sem amor? Não é possível. Aliás, qualquer missão dada por Deus não pode ser levada a cabo se não tiver o amor.
e o amor de Deus, o amor que transcende o entendimento humano, não é o amor que a gente sente aqui embaixo quando se simpatiza com alguém. Amar vidas só é possível se você ama a Deus. Então, é muito fácil, quando você ama a Deus, amar o próximo, né? Por isso, Jesus Cristo disse, amar ao Senhor vosso Deus sobre todas as coisas, e amar ao seu próximo como a si mesmo. Então, esse é o caminho do evangelismo. O urbano não se faz diferente. O que muda do urbano para o transcultural? Local. É que o Beethoven tem que morar na Jordânia. É, só isso. Ele ficou lá, está lá 3 anos e 9 meses, 10 dias... 15 minutos, 16, 17. Ele foi para lá. uma missão urbana fora do nosso país. Exatamente. Claro, É. claro. Contextual. Trabalho com beduíno no deserto. Mas... Sim, mas a tua base é aqui. Então você foi enviado para um país onde o evangelho não é aceito, né? Então o evangelismo transcultural tem essa agravante. Normalmente o missionário ele vai para um país de cortina de ferro. É uma missão árdua. A missão local, eu diria para você que a gente vem sentindo uma coisa muito forte que eu vou até ler para você. Vou até ler, está em Mateus 24 também. Levantar-se-ão muitos falsos, versículo 11, falsos profetas enganarão a muitos. Olha o que ele diz aqui agora. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu queria nos deter nesse versículo, e o amor de quase todos se esfriará. Então você está chegando no momento em que as pessoas, quando elas não têm amor próprio, quando elas não se sentem amadas, a autoestima dela fica muito baixa. Então, para ela ouvir alguma coisa de você, é necessário que você tenha estratégias. Então, Deus nos dá estratégias para chegar. Muitas vezes chegamos com um conjunto, cantando, né? Ou servindo, fazendo alguma coisa, como lá em Angola, por exemplo. Né? Então tem que ter estratégias hoje para você alcançar. Não Ontem basta... lá em Angola foi mais de 40 conversões por causa da cesta básica que foi dada, com muito amor. Todo aquele trabalho de cortar cabelo, fazer pintura. Isso é muito semelhante com o que o Beethoven vive lá, né? E aí fecha com o que o apóstolo colocou, que é independente da cultura em que você esteja, independente do idioma que você esteja, das condições geográficas, porque lá são muito distintas das daqui, se você se aproxima com o amor, que é aquilo que rompe qualquer tipo de barreira, o amor que constrange, porque é o bom constrangimento, a gente tem essa palavra na mente, mas o constrangimento não é aquele que te envergonha. O constrangimento, nesse caso, é aquele que quebra a barreira que não permitia com que você se aproximasse daquela pessoa. A pessoa se sente ela é surpreendida. tão surpresa pelo teu amor que ela baixa a guarda. E no teu caso, assim como o apóstolo, quando vai fazer um trabalho numa comunidade, eu já tive com ele várias vezes, eu sou igualzinho a pastora, a gente tem um temperamento quase idêntico. E eu, para falar com uma pessoa também na rua, é uma dificuldade. Mas eu com ele... eu fico rindo, porque, desculpa o termo chulo, mas é cara de pau, né? Aquela coisa de chegar para a pessoa num posto de gasolina, olhar para a cara da pessoa e Deus fala com ele e ele simplesmente dá uma palavra, a pessoa desarma e chora. Eu falei, não acredito, ele não falou nada, a pessoa está chorando. Aí ele fala de Jesus, convida para ir na igreja, dá uma palavra, ou pega uma pessoa que se perdeu. Você quer ver um exemplo? Você é a mesma coisa lá quando faz o futebol. Na Children Nation, quando você faz um futebol, quando você vai no campo de refugiado e leva uma cesta básica, você não está simplesmente levando alimento para a pessoa. O alimento é a linha que te permite aproximar, quebrar a barreira. Sim. Aí ele desarma, aí você mostra o amor. Sim. Aí ele desarma espiritual e fisicamente, e aí você consegue, da forma como Deus te direciona, falar o evangelho. A gente teve experiência assim, por causa do amor, lá no meio dos beduínos, né? Exatamente. Por causa do amor, ali eles abriram a casa, mas tem uma situação muito engraçada que você falou de, assim, cara de pau, ou seja, a unção de começar uma conversa do nada. Exato. Aí a gente estava lá no Mato Grosso. Já sei o que tu vai lembrar. Essa tu vai rir. A gente estava em pleno Mato Grosso, pegamos uma canoa. Canoada, aquela descendo o rio, né? E aquelas... Era um esporte radical, nada a ver comigo. Eu já estava muito desconfortável
naquela, não sei, é canoa, o que é aquilo? Mas Bote. não é caiaque, sei lá, mas não era caiaque porque cabia... É um bote, né? Um é bote grande. cabia várias pessoas ali. Aí, quando começa aquela corredeira e você sobe e desce ali, e eu ali tensa, já tô tensa. Aí eu fiquei tensa e meia. Aí o Jonas vai no meio do nada para aquele grupo e ele fala assim... cara dele. Ele falou assim, então, Pedro... Pedro, no meio da tempestade, também sentiu o mesmo. Mas Jesus está aqui. E eu ali, aí eu Você vi. não acreditou Não, eu não naquilo. acreditei. Tinha parte do bote que eu vi, mas tinha uma mulher do meu lado que falou, sem noção. Mas esse é Não, o risco. evangelista não tem Esse é Sem o risco. noção. Esse é o Pode risco. ter noção. Se ele tiver noção, ele não prega. Não pode. Não Ainda pode podia. noção. Pior se ele fala, todo mundo segurando aqui no lado, travado, ele fala, não segura não, meu filho, segura na mão de Deus. E vai. E vai. E eu morrendo de vergonha ali. Ai, meu Deus do céu. Mas então, aí quando eu contei para ele, olha, aquela mulher falou sem noção. Ele falou, mas os outros me ouviram. Então, evangelismo é isso, né? É isso. Deus chamou, por exemplo, a coragem, o pastor ontem falou, ele morou 6 meses em Varanasi. Eu fiquei uma semana, ele emagreceu em 6 meses 8 quilos. Eu, em uma semana, emagreci 4. Então, eu estou ganhando de você. Então, mas o que me deu coragem para andar descalça com aquelas roupas da Índia, para pregar em inglês para ser traduzido para o hindu e para andar ali no Gange com aqueles homens todos esquisitos? De onde vem essa coragem? Aí é o amor. Mas eu tenho... É outro chamado. Sim, é com o amor. certeza. É tanto que brincam comigo, o pastor Beethoven vai contar essa experiência, brincam comigo, porque eu falo, olha, quando eu estou em missões, é igual um avião, que o teu telefone que você põe em modo avião, eu ponho o meu coração em modo missões, e o que eu não faço aqui, eu não consigo, todo mundo brinca comigo que eu não saio do salto. Mas lá na Índia eu andei descalça, porque tinha que andar descalça. Aqui, se pedir para eu dançar, eu fico mais dura ainda. Agora, lá em Angola, eu danço. Lá na Índia, eu danço. Quer dizer, aí é modo missão. De onde vem isso? Um amor tão forte que quebra o meu eu, que quebra as minhas limitações. Ali eu fico sem tomar banho no meio do deserto, né? É verdade. Fica. A palavra fala que o amor lança fora todo medo, né? Então, medo, tudo aquilo que prende a gente é quebrado por esse amor que vem do Espírito Santo, né? Que enche a nossa vida, a gente não vê nada, a gente quer fazer aquilo, a gente quer se entregar, a gente quer chegar nas tribos e a gente quer abraçar aquele povo. Às vezes a gente vai tão preparado para não, assim, não vou comer isso, mas chega na hora, não tem como, né? Lá, nossa, eu passei por muitas experiências. Estava falando do churrasco lá nos Turcanas, né? Uhum. No norte do Quênia, as tribos turcanas que a gente trabalhamos 4 anos lá, e a gente, numa dessas visitas, falava, não, nós vamos fazer um churrasco, mas os homens que comem e tal. A Gláucia deu graças a Deus, né? E aí eles pegam uma cabra viva, aí eles batem na cabeça dela, ela morre, e do jeito que ela está, com pelo, com tudo, jogam no fogo. E ela fica tostando. Fica preta, da cor desse negócio aqui. Aí depois que ela está bem preta, eles tiram, bate, sacode a cinza, bate, abre ela, tira tudo de dentro. Não assou nada, né? Porque o couro protegeu. Aí vai tirando o couro e eles vão comendo. E aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, que churrasco é esse? E aí eles me passam um pedaço, eu como um pedacinho pequeno, eu comi. Mas, assim, dentro de mim eu estava, Jesus, né? Como lá no Congresso de Mulheres na Angola, em Angola, me foi oferecido uma coisinha preta, bem esturricada, para comer. Aí, quando eu perguntei, o que é isso? Não, é muito bom, você morde e explode na boca. Mas o que é isso? É catato. E o que é catato?
Gente, é um tipo de Larva. Uma uma larva. larva. Uma larva de uma árvore lá deles. É uma Pouco, larva. Aí pergunta, eu comi? Não. Mas eu tinha o Eltz do lado, eu joguei tudo pro Eltz. E o Eltz comeu. Mas esse amor, ele enche a gente de sei lá, é um amor diferente. Não é só, como o apóstolo Jonas está falando aqui, não é um amor humano. Não. Assim, lá em Coríntios 13 fala sobre ele, né? Aquele dali, aquele amor ali que enche a nossa vida e a gente vai para aquele local sem interesse nenhum, sem desapegado de tudo, sem medo, e a gente entra no meio daquele povo, a gente entra no meio Você sabe o que me impressiona? A Bíblia é um livro extraordinário, né? Tudo que está aqui é tão proveitoso para nós. Me chama muita atenção a situação de Paulo. Paulo teve uma mudança radical na sua vida, ele virou pelo avesso, né? E de perseguidor do evangelho, ele passou a ser um disseminador do evangelho. E o preço que esse homem pagou para isso foi um preço inestimável para mim. Pô, eu não consigo nem mensurar, né, para dizer a verdade. Esse camarada sofreu muito e ele foi tão convertido e adquiriu um amor tão grande por quem ele perseguia antes. E ele que escreveu o Coríntios 13. Pois é, pô, pois é. Aí você fala, para ele de perseguidor, ele passa a ser agora um evangelista, ele passa a ser um missionário. Ele vai por todos os cantos, ele prega o evangelho tempo fora de tempo, da cadeia fora da cadeia, com sono, sem sono. Ele trabalhou tanto, mas tanto, que qualquer um de nós, se parar para estudar Paulo, você vai falar assim, eu não estou fazendo nada, eu não faço nada. Né? Porque a gente acaba se acomodando dentro de quatro paredes, né? E claro que não dá para você fazer tudo, mas pelo menos você não pode deixar de formar pessoas. Né? Você tem que continuar trabalhando para que essas pessoas sejam formadas e elas possam fazer esse trabalho. Na verdade, nunca iria parar, porque vem uma geração, vem a segunda, Sim, vem a terceira, sim. e assim sucessivamente. Né? Sim. E a gente está no final dos tempos, a gente não tem muito tempo para descansar. Não tem tempo, Beethoven, acabou o tempo. Pois é. Acabou o tempo. As pessoas... Como assim acabou o tempo? Acabou o tempo, a gente está numa contagem regressiva. Exatamente. Entendeu? A nova ordem mundial está tomando conta do mundo. Eles vão governar o mundo. Eles vão preparar o mundo para o anticristo. Daqui a pouco vai vir a moeda única. As nações já estão se unificando dentro de um regime comum a todas elas. Posso te falar uma coisa? Você deve. Jesus, depois tem que meditar isso. Né? Eu fico muito preocupado. Semana passada, eu estava falando com uma pessoa chamada de Missões Incríveis. Ama demais, uma menina assim, de Deus demais. Eu falei, olha e tal, que bênção. E aí, você está se preparando já? Você vai para onde? O que é que Deus está falando contigo? Qual a palavra de Deus para você? Se Deus te entregou já algum povo? Aquela conversa que a gente geralmente tem. Não, já entregou, estou me preparando, estou estudando. Eu falei, que bênção. Não, eu vou entrar num seminário, e esse seminário é 4 anos. Aí, quando ela falou 4 anos, eu falei... Já era. Tá igual quando falei, Jesus falou para o rico, né? Não, tem que ser não agora. Dá tempo de você terminar esse verdade, seminário. verdade. Pastor, mas como eu vou? Eu falei, Atos 1:8, filha. O Espírito Santo, busca ele, entra na presença de Deus. Vamos arrumar tua mala. Vai com a gente para a Jordânia, lá você é preparada no campo. É isso aí. Nós estamos com 3 pessoas lá. Eu acho que eles tiveram um ensinamento, um treinamento, mas algo muito... Básico, né? Básico. Estão sendo capacitados no campo. E uma das coisas que o Espírito Santo me falou é que Jesus, ele capacitou os discípulos na caminhada. Jesus não teve uma escola de missões. Não preparou aqueles discípulos. Vamos ficar 4 anos aqui no seminário. Vou preparar vocês. É importante conhecer a palavra, é importante ter entendimento. Óbvio que é. Mas eu não sei se a gente tem 4 anos, 5 anos para poder fazer um seminário para depois. Eu posso estar falando muita bobagem aqui. Não, porque, por exemplo, então isso na me missão constrange. Eu não sei se eu sou apressado demais. Não, na missão Antioquia tem ali a base, né? Eu falo com bastante ciência, porque minha mãe morou 30 anos lá e eu também trabalhei ali dando aula para missionário. Então, ali não é 4 anos, tem isso, um ensino básico em que os missionários vão para lá, eles estudam o dia inteiro, mas é um ano e pouco, e depois eles já vão para Londres, que é a base lá,
outra base lá, e lá em Londres eles são enviados. De lá de Londres são enviados para a África, são enviados para a Índia, são enviados para todos os lugares. Então, realmente, é difícil ter um tempo desse nos dias que nós estamos vivendo. Então, você sabe que você inspira, né? Quando você está cheio de um chamado, você inspira aqueles com o mesmo chamado a aparecerem, né? Nós temos um neto, e esse neto ele sempre foi assim, evangelista, sempre foi. Ele levou 2 amiguinhos dele a se converter na igreja, cuidou deles, chamava todo domingo, vamos para a igreja. Esse fim de semana dormiu lá em casa um amigo dele, chamado Pedro, e ficou lá de sexta, sábado, domingo. Quando foi no sábado, ele chegou no meu quarto, eu estava encostado lá um pouquinho, aí ele falou assim, vô, eu falei do Senhor Jesus para o Pedro, falei de Deus para Pedro, e ele entendeu, mas eu só pude ir até onde eu sabia. Você pode fazer o resto agora? Pode complementar? Que legal. Aí veio, que joia. Eram 2, né? Aí veio o Daniel, o Pedro, e ele ficou assim, do meu lado. Olha o nome dele. Olha o nome dos garotos. Daniel, Pedro. Aí ele ficou assim do meu lado. E ele ajudava. Vai, Pedro, faz a pergunta. Aquela pergunta que você fez, faz para o meu avô, e etc e tal. Aí eu falei, meu Deus, cara, que coisa gostosa, né? Aí ele pega... Quando o garoto se dá por evangelizado, vamos dizer assim, que o garoto muito inteligente e pescando as coisas, sabe? Aí ele vira e fala assim, Pedro, você quer se batizar? ele é assim. Já queria botar na banheira do já. Não, o engraçado foi o dia em que, há 4 anos atrás, quando teve eu estava contando para vocês, essa circunstância, teve não posso nem chamar de temporal, né? Um mini tufão que passou aqui pelo Rio de Janeiro, e foi assustador. E ali o Mário estava com um amigo também, outro amigo em casa, e ele gritava apavorado, porque foi tipo um filme de terror mesmo, aquele episódio. E aí ele falou assim, você está com medo? Porque está acabando os dias, olha, você tem que aceitar Jesus, aceita Jesus agora. O menino falou, eu aceito. É isso mesmo. No meio do medo. Tem que aproveitar. Você, quando estava falando sobre o exemplo de Jesus e os apóstolos, veio na mesma hora na minha cabeça uma outra situação, mas que é muito parecida. Elias e Eliseu. Né? Eliseu, não dá, vamos falar assim, hoje não dá tempo de ter escola de profetas. Hoje o tempo é de colar com o profeta e agarrar na mão dele, ser inspirado por ele e estar atento aos sinais, como ele estava. E na hora que vier esse chamado, larga tudo e vai. É esse o chamado? Deus confirmou no teu coração? É esse mesmo? Mata teus bois, quebra a carroça e segue, não olha para trás. Se você for esperar para passar pela escola de profetas, talvez não dê tempo. Aquele que está te inspirando pode ser levado. Então eu vejo muito dessa maneira. Eu acho que hoje tudo está muito rápido. Quando vê um exemplo desse de um adolescente que já está nessa sintonia, porque o mundo está corrido, o mundo dele é mundo de videogame, é mundo de internet, é mundo de Netflix. Então é tudo muito rápido. Quando ele percebe que essa sintonia na hora que ele tem uma oportunidade, ele quer falar de Jesus, converter, batizar, levar para a igreja, e daqui a pouco ele já quer botar o garoto para... Não, vem comigo que você já vai cuidar de uma pessoazinha. A unção de Filipe estava sobre ele, né? Exatamente. Assim, eu brinquei aqui, batizar. Mas só faltou ele falar, vovô, Gente, tu se incomoda de usar a banheira aí, batizar ele, banheira. Não é? O que a gente tem que atentar para esse tempo muitos não atentaram ainda, é olhar para as crianças. Ontem você estava falando de caminho, abriu um caminho, aí o filhinho dele, na plateia, vira e fala, ele também abriu um caminho no deserto. Tu viu aquilo? Sim. Pô, meu irmão, é fantástico isso. Então, olha, o que eu quero dizer, vamos deixar claro aqui, nós estamos falando de missões. Mas é lógico que você que está fazendo um curso de teologia, um seminário, nós temos que conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor. Claro. Então, estamos falando de missões, que missões não dá tempo de esperar tanto tempo. Por que não dá tempo? Eu preciso terminar de ler Mateus 24, onde está escrito... Nós paramos no amor que se esfriaria, e o amor se esfriando traz comodismo. Eu me importo com a minha própria vida. E os outros que se cuidem, cada um cuide de si. Isso aqui por isso que não tem evangelismo se você não tem amor. Porque a pessoa se acomoda no seu mundinho. Eu não penso no próximo. Hoje, a igreja moderna, ela está voltada a muitos eventos para
animar e para alimentar quem já é convertido. E cadê os grandes movimentos de evangelismo? Então, nós estamos falando de evangelismo, tá bom? Agora, então, vamos ler o próximo versículo, que está escrito no versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, olha como o ide está vinculado ao fim. Quando vocês me obedecerem e forem para todas as nações, mas sempre fomos, não da forma que ele quer. É a mesma coisa que os discípulos tivessem ido por todas as nações sem o revestimento do alto para aquela hora. Eles tivessem uma unção normal. Eu estou falando de uma unção acima da média. Nós precisamos de uma unção acima da média para irmos para o Oriente Médio, para a África, para a Ásia, para a janela 10x40. O que é a janela 10x40? É uma faixa que você vê, digita aí no Google, vai aparecer um monte de mapa e que mostrando a mesma coisa, que é uma faixa que pega o norte da África, pega o Oriente Médio, pega a Ásia. É uma faixa onde, por coincidência, a gente chama de janela 10x40, porque é justamente naquela faixa que estão os países menos evangelizados, ou os países que têm menos de 1% de cristãos. Quando tem muito, tem 1% de cristão. Então, quando você pega essa faixa, você vai ver. Fica claro quando digita no Google e põe janela 10x40, aí você vai ver e vai lá na Portas Abertas, no site da Portas Abertas, e vê os 10 países mais perseguidos, você vai ver que eles estão na faixa da janela 10x40. Então, nós estamos hoje aproveitando a presença do pastor Beethoven, estamos focando em missões transculturais, mas mostramos até aqui a importância da missão urbana, que é responder ao ID do mesmo jeito, né? Nós temos que ir para todas as nações, mas antes, Jerusalém. Antes, é a nossa nação que precisamos evangelizar. Eu gostaria até de fazer um alerta para quem está nos ouvindo, porque eu sei que o grande problema nosso é evangelizar a nossa casa. Né? Esse é o grande obstáculo. É muito mais fácil você ganhar o vizinho para Jesus do que ganhar seus pais, seus filhos, etc. Mas existe não é um truque, mas existe um caminho. Existe um caminho para você ganhar a tua casa. E esse caminho não é falando, não é tagarelando, não é insistindo, enfiando palavra na pessoa, porque ela não está recebendo, mas é o seu testemunho. É a tua mudança, é o teu caráter, é tudo diferente. E os seus pais, então, se dobrarão. Nós tivemos essa experiência quando começamos a igreja. A Unidade em Cristo não começou com adultos, começou com jovens, e jovens bastante retardados mentalmente, atrasados mentalmente, né? E esses jovens, eu me lembro de um casal de pais, quando um dia eu estava indo para encontro com eles, virou-se para mim e disse, eu não sei o que você está pensando, onde você vai chegar com isso, né? E, na época, um líder nosso chegou e disse assim, você é louco, você vai formar igreja só com jovem que nem trabalha? Quem vai sustentar isso? Eu falei, eu não dei atenção para essas coisas, entendeu? E prossegui. Depois, esses pais começaram a vir, falaram, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Por que meu filho mudou tanto? Meu filho está amoroso, meu filho não passa a noite fora de casa. As coisas começaram a acontecer e os pais vieram. Então, dê testemunho, entendeu? O seu testemunho fala muito mais forte que as suas palavras. Acredite nisso. Com certeza. Então, nós estamos falando dos últimos dias e eu queria aproveitar, né, que o pastor Beethoven pudesse falar um pouquinho do que dentro daquilo que ele pode dizer, porque nós sabemos que tem coisas que não podem ser ditas por segurança, mas que ele falasse um pouquinho desse chamado na Jordânia. Amém. Bom, o nosso chamado ele tem basicamente um fundamento, servir. A gente está ali para servir aquelas pessoas. E independente de quem seja, a gente procura organizar as pessoas que a gente tem ajudado, tem estado mais perto, mas independente de estar dentro do nosso, digamos assim, dentro da nossa lista, a gente está ali para servir qualquer pessoa. Aquelas pessoas que baterem na nossa porta, que a gente encontra na rua. Então, a palavra que Deus entregou para nós, quando nós fomos para a Jordânia, a gente estava ali, tivemos 9 meses só no Brasil,
para arrumar tudo e ir embora. A gente não teve tanto tempo. E eu falei, Senhor, não sei da cultura, não passei por nenhum preparo para ir para o mundo árabe, para o mundo muçulmano, não fiz nenhum curso. E aí? Eu não sei a língua. E aí, Senhor? Aí ele falou, olha, Mateus 25, você vai fazer isso. Tive fome, me deste de comer, tive sede e tal. Quando você chegar lá, você vai fazer isso. Só fazer isso. Eu falei, não, então, beleza, vamos lá. E é isso que a gente tem feito até hoje. Lá eu tenho aprendido da cultura, que a gente tem vivido junto com o pessoal, tem aprendido a língua, porque a gente tem vivido junto com ele, e a gente tem fazido isso. O restante, o processo, outro processo espiritual, de tocar nos corações, de tirar o engano, de estabelecer uma nova mentalidade, o Senhor está fazendo. Sim, é o Espírito Santo. E junto com a igreja local, porque a gente tem algo que os jordanianos não têm. É essa unção de evangelismo. Então, a gente entra em casas jordanianas, iraquianas, que eles não entram. E a gente abre as portas, e aí aquelas pessoas que estão ali dentro saem para se encontrar com a igreja jordaniana. E eles evangelizam, eles discipulam. Tanto é que nós tivemos 2 batismos esse ano e tem mais 2 agora no final do ano. Que eu não evangelizei, mas que nós fomos usados para captar aquelas pessoas, abraçar aquelas pessoas, porque o jordaniano não abraça, ele não beija, e a gente é diferente. A gente começa pegando na mão. Mas no segundo dia, terceiro dia, a gente já está abraçando, já está beijando. Aí é o brasileiro também, né? É o brasileiro. Que é o Só no celeiro terceiro do dia mundo. que você abraça? Puxa vida. No terceiro dia. Como uma temporada. Essa cultura é bem diferente. Mas é uma coisa que a gente vê muito lá, né, Beethoven? Complementando para você dar segmento. A forma como o brasileiro é visto em qualquer lugar do mundo, inclusive lá, e aí você encontra os atalhos, né? Hoje você tem um atalho do futebol. Eles amam futebol. Sim. Aí ele chega com uma camisa de futebol, chamando para um bate-bola, uma bolazinha no campinho. A criançada chega, dali a pouco chegam os pais. Sim. Dali a pouco tá todo mundo vendo que esse cara que chegou, esse estrangeiro que chegou aqui com o olho verde, ele não é nenhum malfeitor, não é nenhum cara que veio aqui para tomar nada da gente, porque ainda tem essa situação, né? Sim. Infelizmente tem muito histórico de missões feitas com o Se intuito de promover, aproveitar e se promover dessas pessoas. Bastante. O Beethoven tem um público lá de pessoas que estão totalmente à margem, né, da sociedade, né? Pessoas que são sem pátria. O cara, ele não tem, ele é um iraquiano, ele é um sírio, ele é um próprio jordaniano, mas eles vivem em condições sub-humanas. A gente pensa aqui em pobreza no Brasil, pensando a pobreza nossa aqui com a de lá, não tem comparação. Eles não têm nada. Nada. Aqui o Brasil é um país abençoado. Você joga uma semente no chão, vai dar uma banana, vai dar uma laranja, vai nascer alguma coisa. Você quer criar um animal, tem água, porque chove. Lá não tem água, não tem solo, não tem semente, não tem proteção, não tem saúde, não tem nada. Aí vem um cara com um coração, com amor, e sendo brasileiro, quebra uma série de barreiras, e aí quando ele baixa a guarda para você, você faz o que você falou, você vai e puf, segura ele. E aí a igreja local te dá o suporte restante para você. Eu acredito que com essa parte do Oriente Médio muçulmana, a gente já entra com uma vantagem. Eles gostam do Brasil. Né? Existe um carinho especial pelo Brasil e esse carinho se expande, né? Até Israel. Israel é impressionante quando a gente está lá. Quando fala, são brasileiros, brasileiro, passa. Né? E a gente está vendo na Jordânia uma estratégia, né, de um brasileiro junto com a igreja local. A nossa igreja Unidade em Cristo em Angola, o pastor Eduardo, ele é angolano. A despeito de ser a Unidade em Cristo, então ele está fazendo, nós como igreja estamos fazendo, ao contrário. Nós como igreja estamos fazendo missão transcultural, mas o pastor Eduardo, como angolano, está fazendo uma missão urbana. E a estratégia que ele usa é como a sua. Só que diferente, porque a necessidade é outra. Então, ali ele está construindo, está finalizando uma creche em cima
da igreja, porque ali essa creche não é para crianças da nossa igreja, é para crianças do bairro que os pais precisam trabalhar e são deixadas na rua. Então, os pais não vão deixar mais essas crianças na rua, vão deixar lá na creche, que é gratuita, e eles não entendem, eles não entendem esse amor de ter a pastora Patrícia lá, trabalhando e cuidando das crianças, sem cobrar. E por causa desse impacto do amor, essas famílias vêm para a igreja. É a mesma coisa que ele faz. A outra estratégia é ter ali um pouco mais distante, 1h30, 2 horas, um local onde tem uma plantação da igreja, e ali ele sustenta 500 famílias com aquela plantação da igreja que foi cedida por uma pessoa, aquela terra. Não foi arrendada, foi cedida. Então, vocês estão vendo aqui estratégia na Jordânia, estratégia em Angola, estratégia lá no Japão. No Japão já é diferente a estratégia. Não pode ser a sua, lá na Jordânia, nem a do pastor Eduardo em Angola. Tem que ser uma estratégia totalmente diferente. Tem que ser uma estratégia de... Aí é o amor. Porque o japonês, ele não é afetivo, mas ele gosta de amor. E aí, quando ele vê a atenção, foi o exemplo do tsunami, quando a nossa igreja foi servir no meio da ruína, das cidades contaminadas, claro que protegidos com roupas e etc. e tal. Eles dizem, por que vocês estão aqui? Porque Deus ama vocês, eu amo vocês. E foi ali uma grande estratégia ali no Japão também. Então, a gente está falando de... Depende do país, é a estratégia, não é? Interessante, vendo... falar aqui sobre evangelho, entrega, e lá na Jordânia, a gente não poder colocar uma placa, unidade em Cristo. E não importa. Não pode. Não importa também. E assim, esse é o evangelho do reino que será pregado, né? Não é o meu evangelho, o evangelho da unidade em Cristo. É o evangelho do reino, quer dizer, vocês estão investindo missões, vocês estão orando por nós, vocês estão orando pela igreja, pelo pastor lá, pelos irmãos que estão ali, sem estar tão preocupado em colocar uma placa, o logo lá, unidade em Cristo. Mas nas vidas, né? Nas vidas que estão sendo alcançadas, nas vidas que estão sendo alvos desse amor, né? As crianças ali do campo de refugiado, os meninos lá do deserto do beduíno, as mulheres ali de Hashmi, as iraquianas. Então, o que importa, na verdade, é que esse evangelho seja pregado. Sim. Né? Não é que seja estabelecido uma unidade em Cristo lá na Jordânia, outra unidade em Cristo lá. Assim, Japão não. e Angola é outra realidade. É outra realidade, mas que o evangelho seja pregado, né? E isso é lindo de se ver, e aí a gente vê o amor, esse amor sendo estabelecido também dessa outra forma, né? Não o meu amor próprio da minha denominação, tal, mas o amor de Deus sem interesse nenhum, sem ter aquela coisa de... Poucas pessoas entendem, de vincular. fato, por que unidade em Cristo. E eu quero trazer essa explicação agora. Unidade em Cristo é porque nós entendemos que a igreja do Senhor ela é tão fragmentada que ela perde força, né? Então é um nicho aqui, é outro aqui, eu sou daqui, eu sou de lá, e cada um dá um jeito de fazer alguma coisa diferenciado para poder ficar caracterizado, né? Mas, na verdade, no nosso coração, o que Deus falou foi isso, eu quero unidade em mim, né? Todos vocês, por isso a gente colocou o nome Unidade em Cristo, né? Que é o que importa, na verdade, é levar... Até porque, em termos de tesouro nos céus, acumular tesouro nos céus, em termos de galardão, etc., né? A gente sabe que tudo que você faz aqui está computado lá em cima. Né? Às vezes a gente perde uma pessoa, ela toma uma decisão de sair da igreja, ir para outro lugar, depois de você ter trabalhado tanto, tirado tanto carrapicho, né? E levantado aquela pessoa, preparando, treinando e botando ela lá em cima já como pastor. Aí você fala, puxa, mas que sujeito ingrato. E é ingratidão mesmo. Porém, todo o trabalho que ela vem a fazer, lá no céu está sendo computado como Jonas e Nara ganhou esse povo aí, trabalhou e cuidou deles. Então não tem por que a gente ficar... E tem essa situação também que eu sempre comento, né? A gente às vezes tem uma visão de que houve
as pessoas às vezes são ingratas, às vezes são ingratas, mas às vezes o propósito de Deus era justamente você formar essa pessoa e ela ir. A gente só vai saber. Tem um videozinho que fala isso, né? Naquele dia do grande julgamento, né? Que vai passar uma fração de segundo que você vai ser avaliado pelo que você fez, pelo que você não fez, e vai te falar, e era este aqui o projeto que eu tinha para você. Talvez o projeto seja esse, eu sou um grande formador de pessoas que vão. Pelo E menos eu, no meu coração, fico ali, puxa, eu queria tanto essa pessoa do meu lado, esse cara tinha tanto potencial, essa mulher era uma mulher de Deus, era uma potência e tal, eu não tive nem tempo de desenvolver, mas será que era isso que Deus queria? A gente tem que analisar que tem isso e também tem a escolha própria tem da humano, pessoa. Tem a humanidade, que eu tô falando, vai minguar, né? Pode ser as duas coisas, E mas... é importante que você esteja em paz dentro daquilo que você fez. Né? Você se entregou o máximo por aquela pessoa, você fez o que você tinha que fazer. E o que o apóstolo falou é exatamente, olha o que o Senhor vai falar assim, olha só, resgatou essa vida. Trabalhou essa vida, formou essa vida, encontrou essa vida, tirou da lama essa vida, tratou esse cara... sabe? É isso. Quando você fala de bandeira, na hora vem Jeová Nissi, né? A bandeira que tá lá é a bandeira dele. E a bandeira de quê? De quem importa. Né? E a gente tem que entender que se Jesus, que é Jesus, viveu isso em gratidão, quem somos nós para não viver o mesmo, pois né? Se de 10 leprosos voltou... Olha a proporção, de 10 leprosos voltou um. Então, é por aí. Mas, voltando ao nosso assunto evangelismo e últimos dias, eu quero dizer que existe hoje eu estava lendo, eu quero até achar que eu recebi uma notícia de que a Terra fez a sua rotação foi um segundo? Um segundo ou um minuto? Assim. Não, eu vou ver aqui, mas é um segundo mais rápido. Uau! É muita coisa. Você pensa que é pouco, é muita coisa. E isso significa que nós tivemos, né, um segundo a menos. O importante é a gente saber que é bíblico. A aceleração é bíblica. Essa sensação que até mesmo nossas crianças têm essa sensação. Mas já acabou? Nossa, hoje já é sábado. Então, essa aceleração, está escrito que Jesus abreviaria, de que os últimos dias seriam abreviados, e nós estamos lutando contra o tempo. Tem um livro que me marcou. A gente está falando de evangelismo, ele é muito antigo, esse livro, e é Este Mundo Tenebroso. Ele começa com um impacto. Agora, eu preciso que alguém me refresque a memória se é 1 ou 2 que tem essa situação que eu vou falar logo no início do livro, porque eu li o 1 e o 2. E logo no início, ou do 1 ou do 2, tá escrito assim que ele, o autor, né, ele começou a ficar atormentado, porque ele ouvia gritos. Ele ouvia gritos de socorro, e ele assim... Eu falo, meu Deus, de onde vem esses gritos? De onde vem esses gritos? De onde vem esse pedido de socorro? E ele ficou, assim, ele levantou atordoado. E aí Deus mostrou para ele, né, resumindo toda a história, Deus mostrou para ele que esses eram os gritos que chegavam até o trono e que era de pedido de socorro. Pessoas que não o conheciam, mas pediam socorro a ele e que ele tinha dado a terra aos homens, para ser aqueles que levariam o evangelho. Ele não deu para os anjos, que amariam isso. Ele deu a terra aos homens. Ele deu a terra aos homens para que os homens pudessem evangelizar. O livro todo eu amei, mas essa introdução já me impactou, porque os ouvidos espirituais dele foram abertos para ouvir o que Deus ouve. E Deus fica olhando, peraí, gente, eu dei essa tarefa para vocês, o ide, está aqui, Mateus 24, está lá em Mateus 28. Ele disse, ide e pregai a toda criatura. E está lá em Atos 1 também, primeiro em Jerusalém, depois Samaria, Judeia, e depois aos confins da terra. Então, esse ide, eu queria que hoje, né, de tudo que a gente falou, que cada um pudesse ser impactado por isso. Existem milhares de vozes clamando a Deus por socorro, clamando a Deus por
alguém que leve as boas novas. Você sabe o que é boas novas? Boas novas é alívio, é refrigério. Olha, você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que se importa com você. Você não está só. Exatamente. Isso são as boas novas. Então, eu quero dizer para você que de tudo que você ouviu, o pastor Beethoven vai falar mais alguma situação de lá do mundo, do Oriente Médio, não só Jordânia, mas do Oriente Médio, mas para que você possa orar por aquela região, não só por aquela região, mas que você possa hoje entender que existe um clamor que chega até o trono e que nós precisamos responder a Deus. O que Isaías disse. Olha a pergunta de Deus. Deus podia ter perguntado um monte de coisa. Ele vai e pergunta, a quem enviarei? Aí Isaías disse, envia-me a mim. E olha que Isaías nem era evangelista. Isaías era um profeta, mas foi uma resposta assim, irresistível. É o mesmo amor que constrange, né? Na voz do Senhor, certamente ele sentiu um amor tão grande que é aquela coisa que, se ele está me perguntando, é porque ele precisa de alguém. E você sabe que uma vez lendo Peter Wagner, eu amo o Peter Wagner, e lendo Peter Wagner eu fiquei bem... De tudo que a gente brincou aqui, falou coisa séria, brincamos também, ele falou algo, pastor, que me marcou. Eu estava lendo um livro dele que fala de ministérios, e ele falou assim, que ele descobriu que ele é mestre, e ele falou que ele descobriu que cada um, respondendo ao seu chamado, tem unção de evangelismo no meio. E eu vejo que, assim, eu não sou uma evangelista nata, mas eu vejo que dentro daquilo que eu ensino, pessoas se convertem. Então, cada um dentro, por exemplo, um músico, né, que responde ao chamado de Deus, um levita, músico, como você quiser chamar, dentro do chamado dele, pessoas se aproximam de Deus por causa da música. Então, cada um no seu chamado, um professor de escola dominical, ele vai levar crianças que, como nós temos caso aqui de crianças que vieram e depois trouxeram os seus pais. Então, é um evangelismo também. Sim. Então, cada um, por exemplo, o Aquino que está aqui, mídias, sabe, multimídia se tornou uma central de evangelismo. Aqui está chegando, o podcast está chegando aonde? Em outras nações, em outros estados, e a gente vê um pouquinho desse efeito de pessoas que entram em contato com a gente, de pessoas que vêm até aqui. Eu queria conhecer a Unidade de Cristo, olha, eu conheci durante o lockdown e eu continuo seguindo vocês. Então, eu estou falando que dentro, se você não tiver assim, eu tenho assim um bloqueio, não consigo puxar assunto, não consigo entregar um panfleto, não consigo. Eu digo que, olha, o verdadeiro evangelismo é o teu testemunho de vida, e o verdadeiro evangelismo é o amor, e o verdadeiro evangelismo é você responder ao teu chamado, que você vai, se você não for o evangelista raiz, né, você vai levar pessoas a Cristo respondendo o teu chamado. E pedir também ao Beethoven agora que vai fazer o seu... Já fala um pouquinho do projeto também, da Children Nations, né? Assim que você der tua última mensagem, que a gente já está na reta final, para o pessoal também conhecer um pouquinho do que é feito lá. Duas coisas assim que eu queria deixar aqui de importantes registrados. Uma, a gente ainda não respondeu a oração de Jesus, de obreiros, para a Seara. Nós temos... Trabalhadores da última hora. Não, essa oração ainda não foi respondida. Concordo. Eu não sei qual o motivo. Quer dizer, até sei. Mas não cabe a mim julgar nem colocar aqui. Mas por quê? Nós estamos numa vila de 5.000 pessoas, de beduínos, de origem do Iêmen, aquela é a da Fiane. Do lado daquela vila tem várias vilas iguais. E duas das próximas, até chegar no campo de refugiado, esqueci o nome agora, mas as duas outras já pediram para a gente começar uma escola de inglês e uma escolinha de futebol. Isso são duas vilas ali perto. Quando eu fui lá em Uadirã, a última vez, eu conversei com um dos líderes da vila, o Mahmoud. Ele é um cara muito articulado. E ele é um dos principais líderes lá. E a gente falando e tal, e eles perguntaram o que a gente fazia, mostrei os vídeos e tal. Ele falou, preciso que alguém venha para cá fazer esse trabalho aqui, conosco. Você pode vir? Eu falei que sim. Há espaço, né? Eu falei que sim. Eu não sei como eu vou fazer. Aí ele falou, o que é que você precisa? Eu falei, olha, me arranja um local para eu trabalhar com as crianças.
terreno, qualquer coisa. E a gente começa a escolher de futebol aqui. E se vocês tiverem interesse, a gente abre a escolinha de inglês. Eu não sei como é que eu vou fazer, porque não tem gente. Os 2 meninos que estão lá vão voltar agora em setembro. E vai ficar só eu, a Glaucia, a Sheila, que vai para lá, mas a Sheila está encaminhada para outro local. E ela não vai dar treino de futebol para menino na Jordânia. E ela tem um chamado também mais voltado para essa área de saúde, de cuidado. Pois é. E aí, cadê a resposta? Não chegaram até E onde agora. estão os homens, né? Que Onde parece estão que os as homens? mulheres respondem Entendeu? mais, né? A gente está entrando na África de novo. Eu estou com um casal, uma família, que a gente vai estar levando agora em novembro. Dia 9 eu estou no Quênia. E eles vão estar retomando o trabalho que nós começamos numa favela, numa escola de 400 crianças, e numa vila Maasai, na fronteira com a Tanzânia e com a Somália. Uma região muito perigosa. Eles estão indo para lá. Mas precisa de mais gente. O trabalho da Somália está parado. Temos irmãos ali, 4 irmãos, que precisam de cuidados. Tem uma clínica que atende 400 mulheres e 400 crianças por dia. E tem uma vila. Está lá esperando. E aí, quem vai? A quem enviarei? Ninguém vai, pastora. E isso tem tudo a ver com o que a gente começou a falar dos últimos dias. Do amor. Amor. Novamente, a quem enviarei? Quem que se sente tocado? Quem se sente constrangido com esse amor Esse trabalho, a ponto de ir? Esse trabalho do Quênia, quando eu saí, eu tenho uma lista de pastores, mas não é muitos, não. E eu mandei uma mensagem para essa lista. Eu falei, pastor, estamos indo para o Oriente e tal, e está ficando esse trabalho aqui na favela, e está ficando uma vila que a gente ganhou para Jesus. Ganhamos a tribo toda para Jesus. O senhor tem alguém que possa vir para cá, alguém que o senhor já esteja aí preparado, que possa continuar? Eu só recebi 2 respostas, de 2 pastores só, dizendo que não tinha. A resposta é A negativa. resposta é negativa. E aí nós ficamos, esse tempo que a gente estava na Jordânia, orando para que alguém... Eu recebi uma oferta de R$3.000 para levar para essa vila. Não mandei porque o STU está bloqueado lá. Estou com esse dinheiro até hoje. Na minha conta, R$3.500 para comprar comida para entregar na vila. Vou entregar agora em novembro, 2 anos depois. No século que a gente está. E é bom explicar para o pessoal, as pessoas não entendem isso. Isso acontece isso até me em Angola. Sabe, Sim. pastor? Coisas que para a gente são simples de enviar um recurso. As pessoas têm que entender isso. Ah, mas tem banco. Ah, mas não sei o quê. Gente, Não é fácil, não não. chega. Se você botar no... Não chega. No meio, nós não vamos falar o motivo, você pode imaginar, mas manda um dinheiro para Angola, não chega na mão Por isso da que a pessoa gente lá. vai pessoalmente. Manda para um país desse como Somália, não chega. Não chega. Tem que Então, levar em ele mãos. tem que ir lá. E ir a um lugar desse é caro, demanda tempo, demanda estratégia, porque não é igual férias. Ah, pega aí, paga um hotel e vai lá. Não é assim que funciona. É um país que você tem riscos de sequestro, assalto, morte, muito intensa. E eu não estou falando de pregar o evangelho, não. Eu estou falando dele chegar lá. É. Né? Sim. O mais é pior ainda, mas então essa é a realidade desse tipo de país, desses lugares que o Beethoven colocou, e que hoje se não consegue uma pessoa para estar lá dando continuidade a um trabalho que vocês inauguraram e que, não sei hoje, mas há esses anos atrás seria simplesmente chegar e continuar. Continuar, só isso. Verdade. Não tem. Então a pergunta hoje é: a quem enviarei? A quem enviarei? E que você possa... Você viu quantos tipos de resposta que você pode dar a Deus? Nós estamos diante de uma pergunta, diante dos trabalhadores da última hora, e é a parábola dos trabalhadores da última hora. E eu digo para você que você pode ir para nações indo mesmo, entregando a sua... Ah, não posso abandonar, mas você pode doar suas férias. Você pode passar as férias e doar o seu trabalho lá. Falando, não, eu quero ficar na base nas férias. Essa é uma forma. Outra forma é orando, a outra forma é ofertando. E você nunca esqueça que você tem que responder ao teu chamado no país onde você está. Então, nós temos 2 etapas: responder aonde nós estamos, responder a esse clamor que tem chegado até o trono de Deus e responder como ele pediu, como ele disse aqui em Mateus 24, o ide pelas nações.
Esse é o nosso foco. Antes da gente encerrar, só lembrando a todos, não deixem de curtir, né, a programação, compartilhar. Aqueles que ainda estão conosco, infelizmente, a gente vê, graças a Deus, muita gente assistindo os vídeos de forma reiterada, e a gente agradece, mas não se inscreveram até agora no canal. Se inscrevam, ajudem a gente, cliquem lá no sininho. Acompanhe agora também, o Aquino vai colocar aí no chat, o Instagram da Children and the Nations, o Aquino vai deixar aí. Se torne membro do canal, o Aquino também sempre coloca um link. Tornando-se membro, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a livros da pastora Naira, a cursos bem mais aprofundados sobre cada um desses temas que a gente fala aqui, inclusive o Pentateuco, que a gente tem falado, parábolas, livro de cantares, livro de... É muita coisa, gente. Tem muita coisa muito boa, de muita qualidade, que ela, inclusive, usa em cursos de teologia nos quais ela é professora e que você pode ter acesso aqui. Então, se torne membro e curta essa programação. Agora, para a gente encerrar, chegamos ao final, agradecendo aí a participação do pastor Beethoven, pedir a pastora para fazer a nossa oração, porque missões eu sei que não podia ser outra pessoa. Ela fica aqui queimando no coração. Esse ano, eu ainda acredito que ela vai conseguir dar um pulinho lá, né? A gente tem fé nisso, né, pastor? O meu coração ferve por ir para Jordânia, Angola, Japão. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero te louvar, porque nós entendemos o tempo em que nós vivemos. Nós vivemos a última hora. Essa é o tempo final e nós temos que responder a Ti. Senhor, que cada um que está ouvindo, vendo esse podcast, possa ser tocado, Senhor, não só o coração, mas os ouvidos sejam abertos para o clamor dessas vozes que se levantam diante do Teu trono, clamando para conhecer as boas novas. Senhor, Cornélio queria conhecer as boas novas, ele orou e o Senhor enviou Pedro. E Pedro respondeu ao sim, e ele foi. Por isso que muitos que estão agora respondendo a esse chamado, Senhor, que eles possam ser capacitados, guiados por Ti no passo a passo que eles têm que tomar. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa ungir esses trabalhadores da última hora. Amém. E que a Tua bênção esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém.